Essa série que nós estamos aí ministrando, o livro de Daniel, versículo por versículo, né? Feche seus olhos mais uma vez. Pai de poder e de graça é a tua palavra. Palavra viva, eficaz, mais penetrante que qualquer espada de dois fios, ó Pai, que penetra até a divisão da alma, do espírito, de juntas e medulas, de pensamentos e intenções. Fala conosco nessa noite, queremos ouvir a tua voz, a tua direção. Ministra essa tua verdade aos nossos corações e dá-nos entendimento. Abre a porta da palavra e fala conosco, em nome de Jesus. Amém e amém. É bem verdade que a gente não sabe o dia e nem a hora em que o Senhor há de voltar para buscar a igreja. Mas o que nós não temos como negar é que realmente está chegando os dias. O que não temos como negar é que realmente somos a geração do cumprimento das profecias escatológicas. É impressionante nós vermos a palavra de Deus se cumprindo versículo a versículo. E pessoas chaves, pessoas aí que galgam posições altas na política, pessoas que muitas vezes fazem parte do cenário para se formar acerca do plano do anticristo, né? Então a gente observa que Daniel, quando ele entendeu, como? Pelos estudos da palavra, pelos estudos de Jeremias, ele entendeu que o tempo era chegado, ele entendeu que os 70 anos estavam acabando. Deus nos deixou a sua revelação, Deus nos deixou a sua palavra, para que a gente possa meditar, e através da busca, através da leitura, através da oração, através de clamarmos ao Senhor, nós podemos contribuir para a história da salvação, para o estabelecimento do reino de Deus na terra, para que esse processo seja acelerado, porque quanto antes a plenitude dos gentios se completar, tanto mais cedo Jesus voltará. Então é papel da igreja pregar a tempo e a fora de tempo. Porém, com a desobediência e com a apostasia, com o esfriamento de muitos, quantos que nessa pandemia esfriaram, se afastaram e não voltaram ainda para a casa do Senhor? Quantos que, na verdade, esfriaram e apostataram da fé? E com isso, retarda o cumprimento da história da salvação. Nós temos que aprender a encaixar de maneira correta os tempos atuais com as profecias bíblicas. Encaixar os tempos atuais dentro da palavra profética. Daniel aprendeu a fazer isso. Daniel ele vivia numa época onde os acontecimentos políticos estavam se atropelando um ao outro. Caiu o Império Babilônico, se levantou o Império Medo-Persa. O imenso Império Babilônico tinha chegado ao fim, aquilo que parecia impossível. Dário, com seu Império Medo-Persa, tinha tomado o Império Babilônico e agora ele despontava à frente como o único império mundial. E com isso, Daniel começou a buscar ainda mais na palavra de Deus quais eram seus passos. Houve uma troca de governo, houve uma troca da potência mundial. Comparado ao que nós estamos vendo nos dias de hoje, comparado ao cenário geopolítico do que está acontecendo na nossa sociedade, na nossa geração, Israel tinha recebido então a permissão de retornar à liberdade. A permissão. Ciro fez o decreto, assinou o decreto, que eles poderiam voltar à cidade de Deus, eles poderiam voltar, na verdade, para Jerusalém. Abra lá comigo Esdras, capítulo 1. Esdras, capítulo 1. Ciro, rei da Pérsia, convida os judeus a voltarem para Jerusalém e a edificarem o templo. Ou seja, esse capítulo 1 de Esdras, ele está exatamente entre o 9 e o 10 de Daniel. Então, olha só, no primeiro ano do rei Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias. Olha o que ele vai escrever.
para que se cumprisse a palavra do Senhor pela boca do profeta Jeremias. Ou seja, quando Deus usa os seus profetas, Deus não volta atrás. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Pode aos seus olhos estar demorando, mas aquilo que Deus falou vai se cumprir na tua vida. O diabo queira ou não queira, o homem se levante ou não se levante, o que Deus estabeleceu vai acontecer. O que Deus falou vai se cumprir, o que Deus falou é certo. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Então, aquilo que Deus já tinha falado pela boca do profeta Jeremias, quando? Quase 200 anos antes. Quando Deus usou Jeremias para escrever essa profecia, Ciro nem era projeto, nem tinha nascido. Deus já sabia o nome, Deus já sabia que ele iria reinar, que ele iria governar, que ele iria dominar o império mundial da Pérsia. Então, para que se cumprisse o que o Senhor falou pela boca de Jeremias, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, o qual fez passar pregão por todo o seu reino, como também por escrito, assinou um decreto dizendo: assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus dos céus me deu todos os reinos da terra, e ele me encarregou de lhe edificar uma casa em Jerusalém, que é em Judá. Quem há entre vós, de todo o seu povo, seja seu Deus com ele, e suba a Jerusalém, que é em Judá, e edifique a casa do Senhor, Deus de Israel. Ele é o Deus que habita em Jerusalém. E todo aquele que ficar em alguns lugares em que andar peregrinando, os homens do seu lugar o ajudarão com prata, com ouro, com fazenda e com gados, afora as dádivas voluntárias para a casa de Deus que habita em Jerusalém. Ele é ímpio, ele é pagão, mas Deus usa quem Ele quer quando Ele quer abençoar o seu povo. Deus usa quem Ele quiser, meu irmão. Deus está no controle da história. E Deus usou o rei ímpio, o rei pagão. Deus usou o imperador da Pérsia. Ainda pediu oferta. Viu aí? Quem estiver no caminho, dê ouro, dê prata, dê pedras preciosas, ajude, sustente, forneça provisão para eles construírem o templo. Então você observa que a primeira leva de exilados já tinha retornado, já tinha voltado para Jerusalém, já tinha retornado para a cidade santa. A primeira leva voltou juntamente com Zorobabel, que estava reconstruindo o templo. Quando chegou o grande dia de partida, capítulo 2 de Esdras, versículo 64. Toda essa congregação junta foi de 42.360 pessoas, fora os seus servos e as suas servas, que foram 7.337. Também tinham 200 cantores e cantoras, os seus cavalos 736, os seus mulos 245, os seus camelos 435, os jumentos 6.720 e alguns dos chefes dos pais, vindo à casa do Senhor, que habita em Jerusalém, deram voluntárias ofertas para a casa de Deus, para afundarem no seu lugar. Ele permite retornar. Uma expedição não foi barata, uma expedição custosa. Mandar de volta 42.360 homens de uma viagem distante, nas condições que eles viviam naquela época. Mulheres e crianças partiram, com eles 200 cantores, mulheres e crianças, 981 cavalos e mulas, 435 camelos, 6.720 jumentos. Irmãos, eles passaram 7 meses até que aquele grupo de viajante construísse um altar em Jerusalém, construísse um altar na sua própria pátria. Eles passaram 1 ano até que chegasse a notícia a Daniel, que sob a liderança de Zorobabel, Israel estava reconstruindo, dedicando o templo ao Senhor, reconstruindo, dedicando os muros da cidade. E eles passaram pelo menos 2 anos, 2 anos se transcorreram antes que Daniel ficasse sabendo
que houve oposição, que houve resistência e que pararam de construir. Um projeto de Deus, uma revelação de Deus, mas que por causa da murmuração, que por causa da resistência, que por causa dos samaritanos que se levantaram e falaram, não, vocês vieram de lá, vocês estão 70 anos lá, olha, vocês não vão construir nada aqui não. É possível um projeto de Deus, é possível estar na direção de Deus e aparentemente o plano ser frustrado? Sim. Só que o que acontece? Nós temos que perseverar, nós temos que reagir, nós não podemos aceitar a notícia contrária, nós não podemos nos acomodar quando o problema se levanta, quando a situação se instala, nós não podemos aceitar quando na verdade há um levante contra aquilo que Deus te deu direção. Se aconteceu na época de Daniel, é possível acontecer nos dias de hoje. Quantas pessoas buscam direção, ora, clama ao Senhor e de repente dá tudo errado. E de repente paralisa o projeto. De repente parece que a força opositora é mais forte, parece que a resistência superou, parece que o mal prevalece, mas não, meu amado, foi quando chegou essa notícia nos ouvidos de Daniel, que ele disse, não pode ser, foi Deus que falou por Jeremias, foi Deus que me moveu para falar com Ciro, Deus usou Ciro para eles voltarem, foi exatamente nesse cenário contrário que Daniel resolveu jejuar 21 dias. Meu irmão, jejum é uma arma de guerra, jejum é uma arma poderosa, jejum é algo que move a mão daquele que move o mundo. Ele jejuou, ele clamou, ele tinha uma palavra de Deus, ele tinha uma direção de Deus, mas isso não imuniza você de passar por adversidades, isso não imuniza você de passar por problemas. Podemos até passar por problemas, e quando nós temos uma direção do Senhor, aí que a gente tem que agarrar na revelação, e aí que a gente tem que guerrear e falar, Senhor, eu não aceito, Senhor, eu guerreio, eu travo essa batalha, Senhor, tira o impedimento, tira a opressão, tira a violência, tira toda palavra contrária, toda resistência, porque a oração de um justo pode muito em seus efeitos. De fato, o tipo de oposição e os tempos conturbados que a visão que Daniel teve no capítulo 9, para que predissessem, sem dúvida, se realizaram. Então volta agora para o capítulo 10, que nesse período, em meio a essa realidade, uma janela da revelação se abre para Daniel, e Daniel começa a contemplar uma nova esfera, um novo prisma. Daniel começa a contemplar a batalha cósmica que estava acontecendo. Então é impressionante, nós podemos observar, nós temos que aprender a encaixar de maneira correta os tempos que nós estamos vivendo. Nós temos que estar atentos a essa realidade. Em capítulo 10 de Daniel, nós vamos observar exatamente o cerne, a essência do que estava acontecendo no mundo espiritual nesse período de crise. Então, primeiro ano, Ciro mandou de volta, capítulo 9, chegamos ao 10, no terceiro ano de Ciro, quando começou a escrita lá de Esdras, rei da Pérsia, foi revelada uma palavra a Daniel, cujo nome se chama Beltesazar. E a palavra é verdadeira e trata de uma guerra prolongada. Trata de uma guerra prolongada. E ele entendeu essa palavra e teve entendimento da visão. Naqueles dias, eu, Daniel, estive triste por 3 semanas completas. 3 semanas completas, 21 dias. Ele está com 82, 83 anos. 3 semanas completas. Manjar desejável não comi, nem carne nem vinho entraram na minha boca, nem me ungi com unguento, até que se cumpriram as 3 semanas.
No dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Hiddekel, e levantei os meus olhos e olhei, e vi um homem vestido de linho, e os seus lombos cingido de ouro fino de Ufaz, e o seu corpo era como de turquesa, e o seu rosto parecia um relâmpago, e os seus olhos como tochas de fogo, e os seus braços, seus pés, como cor de bronze assacalado, e a voz das suas palavras como a voz da multidão. Eu só vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram. Não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram escondendo-se. Fiquei, pois, eu só e vi essa grande visão, e não ficou força em mim, transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, eu caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido. 70 anos do cativeiro babilônico já tinham encerrado. Israel finalmente estava voltando para a sua pátria. Tudo que o profeta Jeremias tinha declarado, o profeta Isaías também tinha confirmado. Vamos lá rapidamente para Isaías 44, livro do profeta Isaías, capítulo 44, 28. Quem diz de Ciro, é o meu pastor, e cumprirá tudo o que me apraz, dizendo também a Jerusalém, sê edificada, e ao templo, funda-te. Assim diz o Senhor ao seu ungido. Deus chama Ciro de ungido dele, a Ciro, a quem tomo pela mão direita para abater as nações diante da face, eu soltarei os lombos dos reis para abrir diante dele as portas, e as portas não se fecharão. Eu irei adiante de ti, endireitarei os caminhos tortos, quebrarei as portas de bronze, despedaçarei os ferrolhos de ferro, e te darei os tesouros das escuridades. Que aqui nesse contexto significa as riquezas do Egito foram entregues a Ciro. E as riquezas encobertas, para que possa saber que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que te chamou pelo teu nome. Deus usa quem Ele quer para abençoar os seus filhos. E Deus vai usar alguém que você não espera, alguém que você não imagina, da onde você não imagina, vai vir o socorro, vai vir a provisão, vai vir a bênção, vai vir o cumprimento da palavra de Deus, porque Deus é Deus e Ele está no controle de todas as coisas, e quando Ele quer, meu amado, até o diabo tem que obedecer e fazer cumprir aquilo que Ele estabeleceu. Daniel soube encaixar os acontecimentos na sua época da palavra profética, e isso fez de Daniel uma pessoa-chave para Deus usar. O que aconteceu? Ele discerniu a atmosfera espiritual, ele discerniu a atmosfera do que estava acontecendo, porque o tempo do cumprimento da profecia era chegado. Irmãos, é isso que nós precisamos hoje, essa unção que estava sobre Daniel. Precisamos discernir. É notório que nós estamos vendo o cumprimento escatológico, o cumprimento apocalíptico. Então precisamos da unção que estava sobre Daniel para discernir os tempos, para discernir as estações, que vai nos ajudar, que vai nos dar estratégia, como orar, como clamar, como guerrear, como requerer do que a palavra de Deus prometeu para que ela se cumpra. Deus vai levantar pessoas estratégicas, Deus vai levantar intercessores, Deus vai levantar uma voz profética para poder coordenar estes dias, porque Deus não faz coisa alguma sem antes avisar aos seus servos, os profetas. Crede nos seus profetas e prosperareis, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Nós temos que olhar para os acontecimentos políticos e econômicos da nossa época com as lentes da palavra de Deus, com a visão da palavra profética. Nós temos que estar conscientes que chegamos a um momento do
cumprimento escatológico, chegamos ao momento de uma virada na história da salvação, uma virada no calendário, na agenda de Deus. A Bíblia sempre se cumpre e Jesus em breve vai voltar. Mas se a igreja está na terra, é porque Deus tem uma obra para ela, é porque Deus tem um propósito com ela. Você é a igreja. Se você superou, sobreviveu a uma pandemia, meu amado, é porque o plano de Deus na tua vida não acabou, é porque Deus tem um plano através de você. Muitos queriam estar aqui, mas já não estão mais. Muitos gostariam de estar nesse tempo, mas o Senhor já recolheu. Mas você está aqui porque Deus tem um plano e Deus vai te usar na reta final. Você precisa discernir, você precisa entender que Deus coloca pessoas chaves no lugar certo, no momento certo, em uma hora estratégica, para poder fazer algo grande, algo expressivo, e para poder contribuir com a história do estabelecimento do reino de Deus na terra. A palavra de Deus nos desafia a olhar para os sinais dos tempos, e a palavra de Deus nos desafia a esperar pela sua vinda. Aqueles que amam a sua vinda, assim como fizeram os profetas do passado, o mundo em seu processo histórico atual está encaminhando a passos largos para um tempo anticristão, para um tempo antibíblico. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro. A gente vê o esforço de governantes e líderes querendo votar leis que afrontam os princípios da palavra de Deus. Não só no Brasil, mas no mundo inteiro, a gente vê o cenário onde o certo parece que virou errado e o errado parece que virou certo. Recentemente houve uma manifestação da qual mulheres abortistas se levantaram diante das câmeras e declararam: nós amamos matar crianças. E a sociedade aplaudiu. As pessoas parecem que estão debaixo de um encantamento, de um engodo, debaixo de uma situação, o qual a Bíblia já previa que tempo esse antecederia a volta do Senhor Jesus Cristo. Poucos estão prestando atenção à palavra de Deus, poucas pessoas estão falando sobre esse cenário escatológico, estão dormindo, estão num engodo, num encantamento, como as virgens imprudentes que adormeceram. Eram virgens, eram igreja, eram pessoas que estavam ali separadas, tinham lamparinas, mas estava vazia. Dentro da igreja, pessoas estão desprezando a palavra de Deus. Dentro da igreja, pessoas estão distorcendo a palavra, ou cada vez mais, deixando a palavra rasa, deixando a palavra superficial. Muitas igrejas não estão mergulhando na revelação, não estão buscando a revelação, estão sempre no mesmo ciclo, sempre com as mesmas mensagens. Ei, o tempo mudou e nós precisamos estar atentos. O tempo mudou e nós precisamos estar alertas. Muitas organizações que se chamam igrejas cristãs estão no raso e satisfeita com o raso, só ministrando o básico e o povo satisfeito. Nós não podemos aceitar uma situação dessa, porque, meu amado, a palavra de Deus não muda. Pode mudar as leis da terra, pode mudar a constituição do país, pode passar os céus e a terra, mas a palavra do Senhor não passará. A palavra do Senhor subsiste para sempre. A palavra do Senhor, ela vai estar até a eternidade, porque para sempre está estabelecida a palavra do Deus Todo-Poderoso. Ele falou, ela não muda, ela não volta atrás, e nós vamos ser alinhados mediante a palavra de Deus. Infelizmente, muitos pastores, líderes, igrejas, não se fala mais em renúncia, não se fala mais em santidade, não se fala mais em separação, não se fala mais em quebrantamento. Separar-se para Deus, separar-se para um tempo de oração. Muitos pastores e líderes não estão mais estudando e pesquisando as profecias, capacitando-se para serem pessoas chaves nesse tempo. Mas, meu irmão, não pense que no tempo de Daniel era diferente. Daniel também não era diferente, ele também era uma exceção em meio à multidão, mas em todo tempo Deus tem o remanescente. Em todo
tempo, Deus tem aqueles que não se dobram, aqueles que não negociam, aqueles que não se vendem, aqueles que não se corrompem, e você tem que fazer parte desse grupo seleto, desse grupo separado, desse grupo que vai alcançar a vitória, desse grupo que vai alcançar aquilo que a palavra diz para aqueles que o buscam e para aqueles que amam a sua vinda. Não existe lâmpada que ilumine mais com tanta clareza como a palavra profética da Bíblia. O salmista registra: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. A palavra ilumina. Quem abandona o fundamento dessa palavra acaba adormecendo espiritualmente e deixa de ser luz para os outros. Muitos grupos cristãos e igrejas inteiras encontram-se em um processo de decadência espiritual por se ocuparem sempre e unicamente consigo mesmo, com os próprios prazeres, só com palavras de autoajuda, só com palavras motivacionais. Os acontecimentos políticos da época de Daniel o motivou a prestar atenção no que Deus tinha falado e os profetas tinham registrado, tinham escrito, a pesquisar sobre o cumprimento das profecias. O estudo das Escrituras levou Daniel a se voltar para o Senhor, reconhecendo o seu pecado, reconhecendo o pecado da sua geração, e uma busca de uma vida espiritual mais profunda. Irmãos, nós temos que buscar um avivamento pessoal, e o avivamento pessoal vem através de santidade, vem através de renúncia, vem através de ler a palavra, vem através de meditar na palavra, vem através de orar, de jejuar, de passar uma noite inteira de joelhos buscando ao Senhor. Não podemos ficar satisfeitos com uma vida rasa, com uma vida superficial com Cristo. Só assim é que nós passaremos por um despertamento espiritual, por uma entrega mais profunda, por um anseio maior pelas coisas celestes. Por isso que o jejum é você dizer: Senhor, a tua presença é mais importante do que as coisas da terra. Eu almejo o alimento dos céus, que é mais importante do que o alimento terreno. Eu anseio pela revelação do Senhor, mais do que as coisas deste mundo. Daniel descobriu o segredo do jejum, e por isso que ele viveu despertamento. Daniel buscou ao Senhor com um ardor tão grande, porque ele atentava para a palavra de Deus. Ele estudava não só Isaías, mas ele estudava o livro de Jeremias, os pergaminhos de Jeremias. Vai lá comigo para Jeremias capítulo 29, Jeremias capítulo 29, a partir do verso 10, o texto vai nos dizer: porque assim diz o Senhor, certamente que passado 70 anos na Babilônia, quanto? O que ele tinha acabado de passar. Primeiro ano de Ciro, já fazia 71 anos que eles estavam na Babilônia. Terceiro ano de Ciro, 73 anos que eles estavam na Babilônia. E olha o que Deus disse: passados 70 anos na Babilônia, ou seja, é o tempo profético, é o tempo que ele estava vivendo, ele entendeu. Olha o que Deus disse: vos visitarei e cumprirei sobre vós a minha boa palavra, tornando-vos a trazer a este lugar. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. E serei achado de vós, diz o Senhor, e farei voltar os vossos cativos, e congregar-vos-ei de todas as nações e de todos os lugares para onde vos lancei, diz o Senhor, e tornarei a trazer-vos ao lugar de onde vos transportei. Sabe o que estava acontecendo? Daniel estava orando essa palavra. Senhor, tu disses através do profeta, o Senhor falou que passados 70 anos o Senhor nos visitaria. Visita-nos, Senhor. Visita-nos, Senhor.
O Senhor falou que se nós te buscarmos, nós vamos te encontrar. O Senhor vai se revelar, se revela, Senhor. Nós estamos te buscando. Daniel assume a profecia que foi dada a Jeremias para o tempo dele. É isso que nós precisamos encontrar. Quais são as profecias para o nosso tempo? É certo que Jesus vai voltar? É certo. É certo que a igreja vai ser arrebatada? É certo. Mas qual o papel, qual a expectativa de Deus para a igreja nessa reta final? Qual o propósito de estarmos na terra ainda? Deus quer levantar pessoas chaves, pessoas essas que tenham maturidade espiritual. O Senhor está chacoalhando a árvore, o Senhor está lançando um para um lado, outro para o outro, outro para o lado, outro para o outro, porque vai vir um grande avivamento. E somente aqueles que estiverem sensíveis, somente aqueles que estiverem com a lamparina cheia. Maturidade essa, meu amado, que só se alcança quando se busca Deus, quando se busca a sua palavra. A nação de Israel tinha sido levada para o cativeiro por causa da sua desobediência. E a situação em que se encontravam, a situação em que eles estavam passando, era consequência de eles terem se afastado de Deus, era consequência de eles terem estado em pecado, de eles estarem buscando os próprios prazeres. Desobediência traz derrota, desobediência traz escravidão, mas obediência traz vitória, obediência traz libertação. Ah, meu irmão, quando você se alinha com o Senhor, vai destravar a bênção que Deus tem para a tua vida, vai se destravar a vitória e vai destravar o plano de Deus para a sua vida. As revelações de Daniel, especificamente capítulo 9, capítulo 10, capítulo 11, capítulo 12, os 4 últimos capítulos do seu livro, tratam do tempo do fim, tratam do conflito no fim dos tempos, trata dos impérios mundiais que vão ressurgir, trata do último sistema do governo mundial do anticristo. As revelações de Daniel, para fechar o livro, trata dos nossos dias. Então o capítulo 10 de Daniel nos dá uma visão panorâmica. O capítulo 10 de Daniel nos mostra o conflito espiritual intenso nos tempos do fim. A visão que Daniel teve, ela não se referia apenas à Pérsia, ela não se referia apenas à Grécia daquela época, mas ela se estendia muito além, atingindo concretamente um futuro distante, que é o tempo que nós estamos vivendo. Um coração atingido pelo pecado se torna insensível. Um coração atingido pelo pecado se torna endurecido. Não podemos ficar indiferentes por um mundo que está mergulhado no pecado e caminha passos largos para a perdição do inferno. Não podemos ficar insensíveis quanto a essa realidade. Isso tem que nos chacoalhar. Isso tem que nos mover. A visão escatológica final que Daniel recebe estende-se pelos longos 3 últimos capítulos da sua vida como um todo. O restante de Daniel nós poderíamos dividir da seguinte maneira: capítulo 10 é quando e como veio a visão. Ele jejuou, ele se consagrou 21 dias, Deus enviou o anjo, Deus mostrou para ele o cenário espiritual. Um ser divino aparece, ele descreve esse ser, mas de repente, volta comigo para Daniel capítulo 10. Versículo 10. E eis que uma mão me tocou, e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos. Diante da visão de um ser celeste, ele caiu de joelhos, ele ficou de 4. E agora uma mão lhe toca. E o que ele vai dizer, esse ser divino? Me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que eu vou te dizer? Levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. Falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras. Eu vim
por causa das suas palavras. Agora o anjo vai revelar por que demorou a resposta. Agora o anjo vai revelar o que estava acontecendo na atmosfera espiritual. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de frente de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora, vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias. Falei hoje de manhã que essa palavra derradeiro no original hebraico significa fim dos tempos, longos dias, muitos dias depois. Porque a visão é ainda para muitos dias. Falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci. Ele está diante de uma experiência única. Ele está diante de uma revelação tremenda. Só que o anjo mostra para ele o que há de acontecer nos últimos dias, não só pela revelação, mas pela batalha espiritual. O fato do principado da Grécia, principado da Pérsia, se levantar para tentar opor ao anjo vir trazer a revelação, mostra o cenário espiritual da atmosfera que nós estamos vivendo. Por isso que muitas pessoas estão se sentindo vazias, por isso que muitas pessoas estão se sentindo como se estivesse orando e a oração não passa do teto. Parece que os céus são céus de bronze, parece que tudo se fechou e você não sabe o que está acontecendo e Deus se cala. O que Daniel está vivendo, ele está dizendo, ei, é uma guerra nos ares, é uma batalha nos ares. Desde que você propôs o seu coração, Deus já te ouviu, já enviou a resposta. Mas tem um principado levantando contra a tua vitória, contra a tua bênção, contra a tua palavra. Mas meu irmão, nada e ninguém pode quando um servo de Deus se dobra e clama em nome de Jesus. Há poder na oração, há poder no jejum, há poder na intercessão. Você que está sentindo os céus de bronze, você que está sentindo como se Deus estivesse em silêncio, Deus te traz aqui nessa noite para dizer, essa batalha você vai vencer no jejum, você vai vencer na adoração, você vai vencer no louvor, você vai vencer nas armas espirituais da nossa milícia. Os céus estão fechados, os céus estão de bronze, mas Deus não deixou de agir, Deus não deixou de trabalhar, Deus continua enviando a resposta, Deus continua falando. Não está chegando em você porque o inferno se levantou, mas meu amado, se levantou para cair, porque maior é aquele que está conosco do que aquele que está no mundo. Capítulo 10 nos mostra a realidade espiritual que nós estamos vivendo. Por causa dessa frieza, por causa desse silêncio, muitos estão apostatando, muitos estão desistindo, muitos estão abandonando a fé, muitos estão desacreditando da palavra, desacreditando de Deus, de Jesus e de tudo. Mas meu irmão, você não pode voltar para trás. O caminho que você entrou não tem volta, não tem retorno. É para o alvo, é para o alvo, é para os céus, é para a glória. Então meu irmão, não desista, não esmureça, não esfrie, não apostate. Muito pelo contrário, alimenta mais o altar, enche mais de lenha, deixa o fogo aceso, mantém a chama acesa, porque a vitória vai ser tremenda. Esse silêncio, esse céu de bronze é apenas para pré-anunciar o tamanho da bênção que vai ser liberado, o tamanho da vitória que vai ser liberado, o tamanho do milagre que vai acontecer. Então o milagre chega para os que não desistem, mas para aqueles que perseveram. Capítulo 10, como veio a visão. Capítulo 11, não no próximo domingo, no outro, dia 20, nós estaremos concluindo o capítulo 11, que mostra qual é o conteúdo da visão. Capítulo 12 é como a visão termina e se conclui. O capítulo 10 começa dizendo que Daniel entendeu a visão e isso o levou a orar. Vamos fazer uma conjectura aqui. É possível, é provável que a visão, que ele não entra em detalhes, é possível que Daniel tenha visto a grande tribulação como está por acontecer. Ele está lá, no terceiro ano de Ciro. Terceiro ano do rei Ciro é 536 a.C.
2 anos depois do capítulo 9, que era o primeiro ano de Ciro. Interessante que a profecia toda é datada. O primeiro ano de Ciro é também o primeiro ano de Dário, porque o império era medo-persa. Dário e Ciro governaram juntos. Então, o primeiro ano de Ciro corresponde ao primeiro ano de Dário. Na verdade, Daniel se encontrava às margens do rio Tigre, Pérsia e Babilônia. Para quem não sabe, é o atual Irã e Iraque. A guerra travada é com Irã e Iraque. Países hoje islâmicos. Só que Daniel vê uma batalha tão acirrada, a visão foi tão impactante, que levou Daniel a jejuar e orar 21 dias pelo que ele viu. Através da tristeza, Deus levou Daniel a orar. Através da realidade do que ele se intera, Deus moveu o coração desse homem a se posicionar em oração. Olha comigo 2 Coríntios capítulo 7, 2 Coríntios capítulo 7, versículo 10. Paulo vai dizer: porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. A tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. Quando Deus abate, quando Deus entristece, quando Deus confronta alguém, é para arrependimento para a salvação. Impressionante. O ser divino que ele descreve, provavelmente uma cristofania, mas no Antigo Testamento Jesus era um mistério oculto. Então ele não podia ser revelado. Muitos teólogos discordam que era a figura de Cristo, porque precisou da ajuda de Miguel para ele passar. Espera aí, o Antigo Testamento ele ainda está oculto. O Antigo Testamento ainda não tinha sido lhe dado todo o poder e toda a autoridade. Então nada impede de ser realmente uma figura de Cristo, ser realmente uma cristofania, e ser exatamente o que João viu no Apocalipse. Vai lá comigo para Apocalipse capítulo 1, verso 13, verso 12. Virei-me para ver quem falava comigo, e virando-me vi 7 castiçais de ouro, e no meio dos 7 castiçais, semelhante ao filho do homem, vestido até os pés com uma veste comprida, e cingido o peito com um cinto de ouro. A sua cabeça e os seus cabelos eram brancos como a lã branca, como a neve, os seus olhos como chama de fogo, os seus pés semelhantes ao latão reluzente, como se tivesse sido refinado numa fornalha, e a sua voz como a voz de muitas águas. E ele tinha na sua destra 7 estrelas, e da sua boca saía uma aguda espada de 2 fios, e o seu rosto era como o sol, quando na sua força resplandece. E eu, João, quando o vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. Agora olha o paralelo disso com o que Daniel vê. Volta lá, capítulo 10. Vamos ler de novo, verso 4. No dia 24 do primeiro mês, eu estava à borda do grande rio Hiddekel, levantei os meus olhos e olhei e vi um homem vestido de linho, os seus lombos cingidos de ouro fino de ufaz, o seu corpo era como turquesa, o seu rosto parecia um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo. É o mesmo que ele está vendo? 580, 600 anos antes da visão de João. Seus braços e seus pés como cor de bronze assacalado. Sua voz, a voz das suas palavras, como a voz da multidão. João vai descrever com a voz de muitas águas. Só eu, Daniel, vi aquela visão. Os homens que estavam comigo não a viram, não obstante, caiu sobre eles um grande temor e fugiram escondendo-se. Fiquei, pois, eu só e vi essa grande visão, e não ficou força em mim, e transmudou-se em mim a minha formosura em desmaio, e não retive força alguma. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo a voz das suas palavras, caí com meu rosto em terra, profundamente adormecido. Agora, verso 12, a mesma visão que João tem, 600 anos depois, a mesma fala.
da visão de Apocalipse 1, vai falar com o mesmo teor para Daniel. Então me disse: não temas, Daniel. Não temas, João. Impressionante nós vemos aí a similaridade. Impressionante que antes que o Senhor revelasse os acontecimentos da grande tribulação, apareceu a mesma pessoa que apareceu para João, apareceu para Daniel. Capítulo 11 e 12 é só a revelação da grande tribulação. Esse paralelismo maravilhoso, esse é o mesmo ser que apareceu também ao profeta Ezequiel. Personagens escatológicos, personagens que acessaram uma dimensão de revelação, contando sobre o fim dos tempos. Ezequiel também era contemporâneo de Daniel. Volta comigo lá para Ezequiel capítulo 1, Ezequiel capítulo 1, já estou terminando. Ezequiel capítulo 1, verso 7. E os seus pés eram pés direitos, as plantas dos seus pés como a planta do pé de uma bezerra, e luziam como cor de cobre polido. Verso 13. E quanto à semelhança dos animais, o seu parecer era como brasas de fogo ardente, como uma aparência de tochas. O fogo corria entre os animais, e o fogo resplandecia, e o fogo saíam relâmpagos. Do fogo saíam relâmpagos, e os animais corriam e tornavam à semelhança dos relâmpagos. E vi os animais, e eis que havia uma roda na terra junto aos animais, para cada um dos seus 4 rostos. O aspecto das rodas e a obra delas eram como cor de turquesa, e os 4 tinham uma mesma semelhança. O seu aspecto e a sua obra era como se estivera uma roda no meio da outra roda. Vai para o verso 24. E andando eles, ouvi o ruído das suas asas, como o ruído de muitas águas, como a voz do Onipotente, a voz de um estrondo, como um estrépito de um exército. Parando eles, abaixavam as suas asas, e ouviu-se uma voz por cima do firmamento, que estava por cima da sua cabeça. Parando eles, abaixavam as suas asas, e por cima do firmamento, que estava por cima da sua cabeça, havia uma semelhança de trono, como de uma safira, e sobre a semelhança do trono havia como que uma semelhança de um homem no alto sobre ele. E vi como a cor de âmbar, como o aspecto do fogo pelo interior dele, desde a semelhança dos seus lomos e daí para cima, e desde a semelhança dos lomos e daí para baixo. Vi como semelhança do fogo e o resplendor ao redor dele. Os profetas que tiveram a visão da dimensão da grande tribulação, vem o mesmo ser, que é o quê? Jesus glorificado. O profeta interpreta como a aparência da figura da glória do Senhor, um ser celestial que apavorou tanto Daniel, quanto apavorou Ezequiel, quanto apavorou João. Com isso, a Bíblia quer nos dizer que tudo o que acontece e o que está para acontecer nesse mundo, ele tem o domínio e o controle na palma de suas mãos. Não dá tempo de fazermos o paralelo das 3 visões, mas aqui a gente vê, em primeiro lugar, condizendo com a visão de Nabucodonosor da estátua, dos 10 dedos revestidos de barro, o ressurgimento do Império Romano no solo europeu. Me assombrou essa semana, quando a gente vê o discurso de Boris Johnson, primeiro-ministro de Londres, da Inglaterra, renunciando, e ao renunciar ele disse: pois já chegou a hora de ressuscitarmos o Império Romano. Está aí na internet, qualquer um pode ver. E mais, ele ainda disse: império esse que será dominado por 10 líderes, 10 cabeças. Espera aí, será que ele leu Daniel? Será que ele viu a mesma visão que Nabucodonosor? 10 dedos de ferro revestidos de barro? Será que ele teve a visão de João? 10 chifres da besta do Apocalipse? Ele renuncia, mas ele deixa um segredo. Gente, no tempo que nós estamos, pós-pandemia, com as crises que nós estamos vivendo, energética e tudo mais, dizer que chegou a hora de ressuscitar o Império Romano? Para quem assistiu o discurso, vê que depois o discurso foi reiterado
por Emmanuel Macron, que disse exatamente: temos que ressuscitar o Império Romano e levantar os 10 líderes. Segunda coisa que nós observamos é o crescimento do anticristianismo. Quando ressurge o Império Romano, China está investindo bilhões para ressuscitar o Império Egípcio. Já está construindo a Nova Cairo. Faz uma busca no Google e veja. Por quê? O governo do anticristo vai ser toda a maldade dos impérios do Antigo Testamento. Toda a maldade do Império Romano, do Império Greco, do Império Medo-Persa, do Império Babilônico. Ao olharmos para esse cenário, vai crescer o anticristianismo. O que é o anticristianismo? Tudo que se opõe a Jesus, tudo que se opõe à palavra, tudo que se opõe a Deus. Vai crescer o antissemitismo, tudo que se opõe ao judeu. Outra coisa que nós vemos nessas revelações, o próprio anticristo em pessoa, que vai se levantar e vai ordenar a reconstrução do terceiro templo, lá no Domus da Rocha, na esplanada do templo, em Jerusalém. Estamos prestes a ver uma ordem como essa, já estão negociando acordos de paz para isso. Outra coisa que a palavra de Deus nos revela é que nesse tempo haverá um aquecimento global e o sol vai chegar a se aquecer 7 vezes mais. Emirados Árabes, essa semana, bateu os termômetros em 48, sensação térmica de 56. Última vez que nós estivemos na África, na região que a gente trabalha, bateu 67 graus Celsius. Tudo isso é um cenário da grande tribulação. Para terminarmos, volta para Daniel 10. Versículo 10. E eis que uma mão me tocou e fez que me movesse sobre os meus joelhos e sobre as palmas das minhas mãos, e me disse: Daniel, homem muito desejado, está atento às palavras que te vou dizer, e levanta-te sobre os teus pés, porque eis que te sou enviado. E falando ele comigo esta palavra, eu estava tremendo. Então me disse: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicastes o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, são ouvidas as tuas palavras, e eu vim por causa das tuas palavras. Mas o príncipe do reino da Pérsia se pôs de fronte de mim 21 dias, e eis que Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu fiquei ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer-te entender o que há de acontecer ao teu povo nos derradeiros dias, porque a visão é ainda para muitos dias. Uma batalha no mundo invisível. O príncipe do reino da Pérsia resistiu ao anjo Gabriel, que viria trazer a revelação para Daniel, 21 dias, e o Miguel, o guerreiro, o chefe dos exércitos, precisou vir para ajudar a travar a guerra para que Gabriel passasse. Isso é exatamente o momento que a igreja está vivendo hoje. Nós não temos como imaginar o que está acontecendo nas regiões celestes, não temos como imaginar como está travada a batalha na atmosfera espiritual. Quem é mais sensível tem sentido a guerra no próprio corpo. Dias que você acorda e parece que você tomou uma surra durante a noite. Você fala: meu Deus, dormi ou fui para o campo de guerra? Há uma luta acontecendo nas regiões celestes. Sentimos, meu amado, que é a luta dos tempos finais, e nos tempos finais ela aumenta e ela se concentra mais e mais sobre a terra. Paulo já nos instruiu que a nossa luta, não devemos lutar contra carne nem sangue, mas Paulo diz: mas sim, devemos lutar contra principados e contra potestades. A voz do arcanjo Miguel sempre tem uma conexão com o arrebatamento da igreja. A voz do arcanjo Miguel, olha lá, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 16.
Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses 4,16. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. O arcanjo que a Bíblia traz é Miguel. E com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então aponta para o fim dos tempos. Nessa grande batalha espiritual, só conseguimos ter vitória se nós estivermos cheios da plenitude do Espírito Santo. Só vamos conseguir vencer se nós buscarmos o Espírito Santo. Volta para Daniel capítulo 10, verso 15. E falando ele comigo essas palavras, abaixei o meu rosto e emudeci, e eis que uma, como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Falei hoje pela manhã, essa é a sabedoria, representada numa figura feminina celeste, também representada lá em Ezequiel, no capítulo 1, que a gente já leu. Então eu abri a minha boca e falei e disse àquele que estava diante de mim: Senhor meu, por causa da visão sobrevieram-me. O corpo dele não aguentou. Quando acessamos essa atmosfera espiritual, vai ver dores no físico. E não me ficou força alguma. Esmureceu, sugou as forças, energia. Como, pois, pode o servo deste meu Senhor falar com aquele meu Senhor? Ele vê Jesus falando com Deus. Porque quanto a mim, desde agora não me resta força e não ficou em mim fôlego. E uma, como semelhança de homem, tocou outra vez e me confortou. E me disse: não temas, homem muito desejado, paz seja contigo. Anima-te, sim, anima-te. E falando ele comigo, esforcei-me e disse: fala, meu Senhor, porque me confortaste. 3 vezes o anjo se aproxima de Daniel, toca em Daniel com o propósito de fortalecê-lo. Versículo 10, versículo 16 e versículo 18. O anjo afirma 2 vezes que Daniel é homem muito desejado, no verso 11 e no verso 19. Em mais 2 ocasiões, o anjo vai dizer para Daniel não temer. Por quê? Porque a mensagem que vem para ele era assombrosa, assustadora. A visão da grande tribulação, a visão da 70ª semana era assustadora. Há uma conexão de Daniel 10, 16, que toca os lábios do profeta, com a palavra de Isaías 6, que ele é levado ao trono e um querubim tira uma brasa viva e toca nos lábios. Embora o texto não exija que o entendamos como um ato de purificação, mas são tocados por uma brasa viva, assim, a fim de serem purificados, para entenderem e falarem de acordo com o que Deus queria que eles falassem. É provável que tenha o propósito de reconhecer tanto o seu estado de graça diante de Deus, quanto a necessidade de que aquele que há de falar em nome de Deus seja purificado antes de fazê-lo. E por fim, o chamado de Daniel para o ministério da palavra. Esse capítulo nos desafia e nos encoraja a buscarmos a Deus quando estamos em meio à dificuldade, além de desafiar-nos a sermos um povo de oração, de disciplina espiritual vibrante, com jejum, com oração, que nos leve a um relacionamento profundo com Deus. Estamos nos familiarizando com imagens do reino surgindo, reino caindo, reino surgindo, governo caindo. Estamos nos familiarizando com esse cenário. Mas veja lá, capítulo 10, versículo 20. E disse: sabe por que eu vim a ti, Daniel? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia. Mas eu te declararei o que está escrito na escritura da verdade, e ninguém há que se esforce comigo contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Eu, pois, no primeiro ano de Dário Medo, levantei-me para o animar e fortalecer, e agora te declararei a verdade. Eis que ainda 3 reis estarão na Pérsia, e o 4º será acumulado de grandes riquezas, mais do que todos, e esforçando-se com as suas riquezas, agitará todos contra o reino da Grécia. Ele começa revelando, partindo da onde ele está.
o conteúdo da visão que ele está prestes a transmitir, ou, como dito no versículo 21, do livro da verdade, daquilo que já foi revelado. A visão de Daniel 11 é um prenúncio dos acontecimentos que o Altíssimo está orquestrando nos reinos deste mundo. Enquanto preserva a remanescente do seu reino para a chegada do reino eterno. Nabucodonosor já tinha visto cabeça de ouro, peitoral de prata, cintura de bronze, pernas de ferro, pés de ferro revestido de barro. Babilônia, Medo-Pérsia, grego, romano e os 10 reinos que se levantarão agora nessa reta final. Tendo assentado esses marcadores, Gabriel, o anjo, fala primeiro sobre o império Medo-Persa, que é o império que ele está no momento, dizendo a Daniel, de maneira sucinta, que mais 3 reis se levantarão a partir daquele império, enquanto um quarto, que incitará a todos contra o reino da Grécia. Gabriel estava entrando em detalhes em tudo que ele viu no capítulo 7, em tudo que ele viu no capítulo 8, em tudo que ele viu de revelação até aqui. As visões apocalípticas e escatológicas não são para nos dar pânico e desespero, de jeito nenhum. As revelações do fim dos tempos são para termos mais convicção, mais fé, estarmos mais seguros, dizendo, nada pega o nosso Deus de surpresa. Ele revela o fim antes do começo de todas as coisas. Mas uma coisa é certa, nesse tempo que a batalha se intensifica, ele intensifica a proteção aos seus. Ele envia os seus anjos, que são seres ministradores que estão para servir a favor dos que hão de herdar a vida eterna. Ele envia socorro, ele não abandona os seus filhos. Assim como Deus não abandonou Daniel, ele não vai te abandonar. Assim como Deus não abandonou Daniel, ele estará conosco até a consumação dos séculos. E se ele nos deixou na terra para esse tempo, é porque ele tem um propósito conosco. Se ele nos deixou na terra para esse tempo, é porque ele quer usar a tua vida, é porque ele quer usar a tua vida através de uma situação, através de uma revelação. Ele quer levantar você para essa reta final. Tudo que Daniel profetizou para o período até os dias de hoje já se cumpriu na íntegra. Isso é apenas uma demonstração que o que falta se cumprir também vai se cumprir na íntegra, porque Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Aquele que começou a boa obra, ele a completará nas nossas vidas. Depois de um texto como esse, depois de uma mensagem como essa, nós somos desafiados. Você que está sentindo céus de bronze, você que está sentindo silêncio de Deus, e quer entrar num propósito de 21 dias, vai se colocando em pé no seu lugar. Vai se colocando em pé no seu lugar. Você que está numa guerra travada, você que tem sentido no teu corpo, no teu físico, essa batalha, tem sentido essa opressão, esse levante, é ataque de todas as partes, é afronta de todos os lados. E você tem questionado ao Senhor, perguntando, meu Deus, o que está acontecendo? Senhor, que luta é essa? Que batalha é essa? Faz um propósito, não precisa fazer sacrifício de tolo. Não é 21 dias sem comer total, não. Daniel jejuou os manjares. Ele escolheu os itens a tirar. Ele tirou a carne, ele tirou o vinho, ele tirou as bebidas, ele tirou o perfume. Então proposita o que você vai sacrificar esses 21 dias com o teor de dizer, Senhor, o alimento do céu é mais importante do que isso. A tua revelação é mais importante do que a internet, do que a TV, do que o WhatsApp, do que as redes sociais. Peça ao Espírito Santo para revelar a você o que o Senhor quer para liberar a vitória e para liberar a revelação e o entendimento do que está acontecendo.
para que esses 21 dias você proposite uma intimidade maior com o Senhor. Pai de amor, Tu és o mesmo ontem, hoje e eternamente. Senhor, Tu és o Deus que fala através da Tua palavra, e nós Te agradecemos porque o Senhor revelou a Daniel o que nós estaríamos vivendo nos dias de hoje. Nós Te agradecemos, ó Pai, porque o Senhor usa os Seus profetas e mostra, Pai, essa guerra, essa resistência de principados e potestades, esse esfriamento, ou muitas vezes até esse silêncio, ó Pai. Nós clamamos nessa noite, Espírito Santo de Deus, Tu nos sondas e nos conheces, conhece o nosso assentar e o nosso levantar, conhece, ó Pai, os nossos pensamentos e intenções. Revela, Senhor, revela, Espírito Santo, o que o Senhor quer nesses 21 dias. Revela, em nome de Jesus. Venha revestir a Tua igreja, venha revestir os Teus filhos, venha revestir, ó Pai, cada líder, cada pai de família, venha revestir cada mulher como mulher sábia que edifica a casa. Deus de poder e de graça, repreendemos toda essa resistência de principados e potestades, entronizamos o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, ser entronizado Santo de Israel, ser entronizado desejado das nações. Direciona, Espírito Santo, a orarmos nesses 21 dias, direciona-nos, Espírito Santo, a jejuarmos nesses 21 dias. Repreendemos toda artimanha das trevas contra a nação brasileira, toda investida de principados e potestades contra as eleições da nossa nação. Deus de poder e aliança, nos arrependemos pelo pecado dessa nação e clamamos, meu Deus, poupa o Teu povo, Senhor, poupa o Teu povo, Senhor, poupa o Teu povo, meu Pai. Não entregues o Teu povo ao opróbrio, para que as nações façam escárnio dele. Deus de poder e misericórdia, nós rogamos nessa hora, vem Santo Espírito, revela a Tua vontade, vai renovando as forças, vai repreendendo toda investida contra os casamentos, contra os lares, contra a aliança, meu Pai, vai repreendendo a mulher estranha, vai repreendendo, Senhor, todo espírito de adultério, todo espírito de separação, vai repreendendo agora todo espírito de intriga, confusão, briga, discussão. Nós repreendemos agora na autoridade do nome de Jesus e ordenamos agora, solta aquela mente, solta aquela vida, haja libertação, haja restauração, haja poder. Deus de aliança e misericórdia, tem misericórdia dos casais, tem misericórdia das famílias, tem misericórdia dos nossos jovens, adolescentes e crianças, meu Pai. Em nome de Jesus nós clamamos, meu Pai, coloca um filtro, Senhor, nos ouvidos, na mente, nos olhos dos nossos pequeninos, para que eles não sejam levados por ideologias malignas, para que eles não sejam levados por filosofias satânicas. Em nome de Jesus, ó Pai, essa geração não será entregue, essa é a geração do avivamento, e nós profetizamos, ó Pai, bendito o fruto do ventre, bendito o fruto do ventre. Nós declaramos nessa noite, levanta essa geração como profetas da última hora, fazendo cumprir Joel 2, os nossos filhos profetizarão, os nossos jovens terão visões, e os nossos velhos sonharão sonhos. Deus de poder e aliança, é a Tua palavra que nós requeremos, assim como Daniel requereu a profecia de Jeremias, a profecia de Isaías. Nós vemos requerer as profecias de Joel, uma geração do avivamento, uma geração do avivamento. Enche os pequeninos, enche as nossas crianças, levanta casais firmes no meio de uma geração em crise, levanta jovens firmes no meio de uma geração em crise. Protege a mente, protege o coração, protege os sentimentos, livra, Senhor, liberta, Senhor, esta geração. Clamamos pelas famílias,
famílias. Repreendemos esse espírito de separação, esse espírito de confusão, e ministramos a tua paz, ministramos a tua bênção. Revela a tua vontade, revela a tua direção, dá a tua estratégia, dá a tua direção. Levanta intercessores, levanta homens e mulheres guerreiros, homens e mulheres que possam se colocar na brecha. Honra, meu Deus, esses 21 dias de jejum. Honra, Senhor, esse voto, esse propósito que fazemos diante do teu altar. Espírito Santo de Deus, nos conduz a orar o que está no coração do Pai, nos conduz a pedir segundo a tua vontade. Revela a tua vontade à tua igreja, reveste a tua igreja, enche-nos com teu Espírito. Abre os céus, ó Pai, abre os céus e manifesta a tua glória. Abre os céus e revela, renova o que está fraco, renova o que está caído, levanta o que está caído, levanta o prostrado e enche do teu Espírito, enche do teu Espírito. É a nossa oração no nome precioso de Jesus. Você que crê, aplauda ao Senhor.